Então, gente, continuando aqui, vendo essa questão de PIB nominal e real, aí eu peguei 2 anos, né, 95 e 2019. Se a gente fosse ver a evolução do PIB real e per capita brasileira ao longo do século XX, entre 1900 e 2019, a gente teria essa tabela aí, né? Em 1900, o PIB do Brasil, que a gente já tinha visto o gráfico, né, estimado a preços de 2010, ou seja, o PIB real brasileiro foi de aproximadamente 22 bilhões de reais, por uma população estimada de 17 milhões 485 milhões de brasileiros, né? O que daria uma renda per capita aí de R$ 1.241 por ano por brasileiro, né? Isso considerando preços de 2010, e podemos comparar esse valor com o de 2019. Mas, ou seja, em 1900, a gente tinha uma renda per capita que era equivalente a aproximadamente R$ 100 por mês por brasileiro. Então era uma situação terrível, né? O Brasil era bem mais pobre. Mas foi o que eu já tinha comentado anteriormente, vamos ver novamente. Questão da produção caseira. O PIB brasileiro não era efetivamente o PIB per capita não era efetivamente de R$ 1.240. Era maior do que isso, mas devido à produção caseira, é difícil de estimar qual era o PIB, né? A estimativa do IBGE, do governo, mais viesada nesse caso, para baixo, né? O PIB efetivo brasileiro certamente era maior que esse 21 bilhões, devido à produção caseira. Mas como é difícil de estimar, então a estimativa do PIB fica sendo esse 21 bilhões. E o PIB per capita brasileiro, em 1900, real, seria de R$ 1.241. Mesmo que o PIB fosse maior, sem dúvida o Brasil em 1900 era mais pobre, né, do que hoje em dia. E hoje em dia, vamos dizer, ano de 2019, a estimativa do PIB brasileiro é de 4 trilhões 129 bilhões de reais. Aí também tem o problema da produção caseira. Existe um grande volume de riqueza que é produzido e que não é estimado pelo IBGE. Mas enquanto tem esse problema hoje em dia, no passado esse problema era muito pior. Hoje em dia, qualquer pessoa normal, querendo um frango, vai comprar no supermercado. Ainda tem brasileiros que criam frango em casa, mas a proporção desses brasileiros hoje em dia é mínima. A população brasileira é altamente urbana hoje em dia, né? Mas enfim, o PIB de 2019 a preços de 2010 é de 4 trilhões 129 bilhões de reais. Por uma população estimada de 210 milhões de pessoas, o que daria um PIB per capita de R$ 19.663 no ano de 2010 no ano de 2019 a preços de 2010. E daí a gente vê que a economia brasileira como um todo cresceu enormemente. O Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo, e em termos per capita também a gente cresceu muito, sendo que outros países cresceram muito mais, né? Mas enfim, a gente já tinha visto o gráfico referente a essa tabela aí em slides anteriores, tá? E aí nós temos o nosso PIB. E a gente, logicamente, pode comparar nosso PIB com o PIB de outros países do mundo. Mas ao fazer essa comparação, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular o nosso PIB, é calculado em reais. O PIB dos Estados Unidos é calculado em dólares. E daí que a gente tem que comparar o PIB de diferentes países que têm diferentes moedas. Como que a gente pode fazer? A gente tem que reduzir, da mesma forma que o PIB de um país é calculado em moeda, a comparação entre PIBs tem que ser feita também numa mesma moeda, né? O problema é que ao realizar essa comparação diretamente apenas pelo valor de uma taxa de câmbio, uma taxa de troca entre uma moeda e outra, real e dólar, a gente pode incorrer em certos desvios, né, que desconsideram o poder de compra das diferentes economias, né? Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem o conceito em economia de PIB calculado ou estimado, ajustado pela paridade do poder de compra, ou Power Purchase Parity. E o que é isso? A gente pode calcular o PIB brasileiro, que a gente já viu em 2019, 7 trilhões de reais. Como que a gente faz para calcular o PIB brasileiro com, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos? Aqui a moeda é real, lá é dólar. É claro,
fica óbvio, né? É só medir o PIB brasileiro em dólar. Então vamos ver quanto custa um dólar, pega o PIB brasileiro, divide por esse valor do dólar e a gente vai ter o PIB brasileiro em dólar. E aí a gente compara esse nosso PIB em dólar com o PIB americano. Ok, pode ser feito assim, né? Ao se fazer assim, a gente vai estar considerando a taxa nominal de câmbio. E o que é a taxa nominal de câmbio? É o valor que a gente vê no jornal todo dia aí na internet, né? Um dólar é igual a tantos reais, X reais. Hoje, se eu não me engano, o dólar está na casa de R$ 5,70, R$ 5,80, né? Estou gravando esse vídeo aqui deixa eu ver, hoje é 8 de maio de 2020, então não sei quanto que fechou o dólar hoje, acho que está 5,70 ou algo do tipo, né? Ontem estava 5,70, não sei quanto está hoje, mas enfim, um dólar é igual a 5,70. Então, para a gente calcular o PIB brasileiro em dólar, é só pegar o nosso PIB em reais, dividir aí pelos 5,70 dólares e vamos achar o PIB em dólares. E aí a gente compara o PIB brasileiro com o americano. E o mesmo a gente pode fazer para a renda de um brasileiro e a renda de um americano. Um brasileiro que ganha R$ 5.700, digamos, se um dólar é R$ 5,70, então esse brasileiro que ganha R$ 5.700 ganha $1.000. Ok, pode fazer essa conta. Mas a questão é, $1.000 nos Estados Unidos não tem o poder de compra de R$ 5.700 no Brasil. Eu não sei quem tem poder de compra maior ou menor. O que eu sei é que a diferença do poder de compra, há uma diferença no poder de compra, né? Uma pessoa com $1.000 nos Estados Unidos, eu até imagino que ela compra mais do que uma pessoa com R$ 5.700 no Brasil, né? Mas enfim, sendo assim, a gente tem o quê? A gente tem que ajustar essa taxa nominal de câmbio. E ao ajustar a taxa nominal de câmbio, pelo diferencial de preços entre os países, a gente passa a ter a taxa real de câmbio, a gente passa a considerar a taxa real de câmbio. Esse Ezinho aí é de exchange em inglês, é câmbio, né? E o EN é taxa, E elevado a N é taxa nominal de câmbio, o Ezinho elevado a R é taxa real de câmbio. A taxa real de câmbio é basicamente a taxa nominal vezes o diferencial de preços entre as economias. Eu vou dar um exemplo numérico para facilitar. Mas ali a gente teria o que? O preço internacional, que seria o preço do país, o nível médio de preços do país estrangeiro, dividido pelo PD. PD é preço doméstico, preço da economia nacional, né? Idealmente é assim que se calcularia, que se ajustaria a taxa de câmbio. Para a gente achar a taxa de câmbio real entre dois países, a gente tem que multiplicar a taxa de câmbio nominal pelo diferencial de preços entre esses dois países. Como é que se mede esse diferencial de preços? É só dividir o nível médio de preço da economia estrangeira pela economia nacional. Se no estrangeiro o nível médio de preços é igual ao nacional, então ficaria um valor X em cima dividido por um valor X embaixo, né? E aí seria 1. Então a taxa real de câmbio seria igual à taxa nominal de câmbio. Se os preços no estrangeiro são mais altos que na economia nacional, então a taxa real de câmbio é mais alta do que a taxa nominal de câmbio. Se, como é o caso entre Brasil e Estados Unidos, os preços nos Estados Unidos são menores do que no Brasil, então a taxa real de câmbio é menor do que a taxa nominal de câmbio entre dólar e real, né? Idealmente é assim que se calcula, mas em trabalhos empíricos, na realidade, não se considera propriamente a taxa real de câmbio, não se considera o nível de preços, médio de preços, se considera a taxa de inflação para ajustar a taxa real de câmbio. Então a taxa real de câmbio ela fica sendo igual à taxa nominal de câmbio vezes esse fator aí, que seria 1 mais a inflação estrangeira, π é inflação, representa inflação, e a inflação do país estrangeiro, vamos dizer Estados Unidos, dividido por 1 mais a inflação doméstica, né? Mas enfim, vou dar um exemplo numérico. Vamos considerar que você tem
um brasileiro que ganha R$1.000, então a renda do brasileiro aqui no Brasil é R$1.000, ele pega seus R$1.000 e vai comprar uma cesta de bens. Esse aqui é um problema grave para fazer a conta da paridade de poder de compra, definir essa cesta. Idealmente é para considerar todos os preços do país, né? Mas é difícil considerar todos os preços do país. Mas digamos que esse brasileiro ganha R$1.000 e vai comprar uma cesta de bens com certos bens, e essa cesta custa R$200. Então o brasileiro tem um poder de compra do brasileiro, PC poder de compra, aqui no Brasil de 5 unidades, 5 cestas, né? Já vamos dizer que a renda de um americano, a renda lá nos Estados Unidos em dólar, seja de $1.000. Então você tem um brasileiro que ganha R$1.000 aqui no Brasil e um americano que ganha $1.000 nos Estados Unidos. Só que o americano ganha $1.000 lá nos Estados Unidos e ele vai comprar, digamos, a mesma cesta de produtos que o brasileiro. Só que em vez de comprar a cesta aqui no Brasil, ele vai comprar nos Estados Unidos. E digamos que essa cesta nos Estados Unidos custe $100. Então considere aí arroz, feijão, macarrão, carne, cerveja. É uma cesta de bens que no Brasil custa R$200. Essa mesma cesta, é difícil fazer essa conta, é hipotético o que eu estou falando, mas lá nos Estados Unidos custa $100. Então o poder de compra de um americano é equivalente a 10 cestas. Então, embora o americano ganhe um valor numérico de dinheiro que é igual ao brasileiro, sendo que ele ganha em dólar, o brasileiro ganha em reais, ainda assim o americano é capaz de comprar o dobro do brasileiro, né? Mas ok, temos essa situação, está dado, digamos, estou inventando esses números, mas digamos que seja assim. A questão é, se a gente for comparar a renda do brasileiro com o americano, a gente já está vendo, o americano é 2 vezes mais rico que o brasileiro. Tá, fazendo a conta do jeito que eu fiz, só que é difícil definir essa cesta de bens. Então, para fazer a conta, tentar comparar a renda do brasileiro com o americano, muita gente usa a taxa nominal de câmbio. Então vamos dizer que $1 seja R$5. No mercado está sendo negociada, a taxa nominal de câmbio é $1 igual a R$5. Sendo assim, a renda do americano medida em reais, ou você pode pensar a renda do brasileiro medida em dólares, ou você pega a renda do americano, multiplica pelo valor da taxa de câmbio do dólar por real, ele está ganhando o equivalente a R$5.000, ou você pega a renda do brasileiro e divide pela taxa de câmbio. O brasileiro ganha o equivalente a $200. Vamos considerar trazer a renda do americano para o Brasil. Um brasileiro que faça a conta considerando a taxa nominal de câmbio, ele vai dizer, o americano ganha R$5.000, né? E esse mesmo brasileiro considera que esse americano ganha o equivalente a R$5.000 e ele vai comprar uma cesta pelo valor dessa cesta no Brasil, R$200. E fazendo a conta dessa forma, a pessoa que faça a conta assim, está fazendo a conta errada, ela vai concluir que o americano tem um poder de compra de 25 cestas por mês, né? E aí você olha, o americano é 5 vezes mais rico que o brasileiro. No caso, a gente já viu, ele não é 5 vezes, ele é 2 vezes mais rico que o brasileiro. Mas fazer a conta, comparar a renda de brasileiro e americano apenas pela taxa nominal de câmbio, desconsiderando o diferencial de preços entre os países, pode levar a desvios como esse. Na realidade, o americano, no dia a dia, ele não é tão rico quanto parece, dada a renda dele nominal nos Estados Unidos e a taxa de câmbio entre dólar e real, taxa nominal de câmbio, né? Para fazer a conta corretamente, a gente tinha que considerar a taxa real de câmbio. E qual seria a taxa real de câmbio? É a equaçãozinha que a gente viu no slide anterior. É a taxa nominal vezes o diferencial de preços entre os países. Então, a cesta de bens nos Estados Unidos custa $100, a cesta de bens no Brasil custa 200. Então, 100 dividido por 200, o nível médio de preços nos Estados Unidos seria de meio. O diferencial de preços entre Estados Unidos e Brasil é igual a meio. Se a gente multiplicar esse meio pela taxa nominal de câmbio, a gente teria a taxa real de câmbio, que no caso seria de 2,5. Né? Realmente, a taxa de câmbio, considerando o diferencial de preço entre os países, é igual a 2,5, embora a taxa nominal de câmbio seja $1 igual a R$5. A real seria $1 igual a R$2,5. E aí, de novo, se a gente agora sim podemos comparar a renda o poder de compra, né,
de um brasileiro e de um americano. Então, novamente, trazendo a renda do americano para o Brasil, ele ganha o equivalente a R$ 2.500. A renda dele de $1.000 não vale R$ 5.000, que é o que indica a taxa nominal de câmbio. A renda dele é equivalente a R$ 2.500, inventando esses números, tá, gente? Dada a taxa real de câmbio. E ele ganha esses equivalente a R$ 2.500 lá nos Estados Unidos. Ele usa o dinheiro dele para comprar a cesta de bens lá nos Estados Unidos. E também trazendo o valor da cesta de bens que ele compra lá nos Estados Unidos a valores em preços em moeda brasileira, reais, a gente teria que a cesta de bens que ele compra lá nos Estados Unidos por $100, como o dólar realmente vale R$ 2,5, então a cesta de bens que esse americano compra equivale a R$ 250, né? E sendo assim, o poder de compra dele nada mais é do que a renda dele dividida pelo preço da cesta. O poder de compra desse americano é igual a 10 cestas, 10 unidades de bem, né? De novo, o americano é mais rico que o brasileiro, só que ele é menos rico do que o que indica a taxa nominal de câmbio, né? E na realidade isso aí que eu estou falando, se você buscar na internet ou bater papo aí, né, sempre tem gente para ficar discutindo diferencial de renda entre Brasil e Estados Unidos, e um monte de gente querendo explicar que você tem que considerar o preço, tem que considerar a renda do brasileiro no Brasil com preços brasileiros e a renda do americano nos Estados Unidos com preços americanos, né? Mas enfim, 16 minutos, eu vou continuar nesse assunto, mas 16 minutos, para por aqui e continua na próxima. Valeu então, tchau.